Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Observações. No programa de hoje, nós vamos dar sequência a um programa que nós fizemos recentemente sobre saúde infantil, porque depois da exibição do programa, nós recebemos muitas outras dúvidas dos pais e a gente viu que era necessário fazer mais um programa sobre isso. Bom, e hoje nós vamos falar sobre as principais doenças que acometem a saúde infantil como um todo e vamos falar também sobre os acidentes domésticos. Segundo o Ministério da Saúde, muitos acidentes poderiam ser evitados se os pais soubessem aí dicas importantes e simples do dia a dia para protegerem os pequenos. Bom, e para falar sobre esse assunto hoje, nós recebemos aqui no Observações o médico pediatra Renner Amaral, que atende aqui em Itaúna e, claro, é referência nesse assunto para falar conosco sobre as principais prevenções que você pai, que você mãe e, claro, a família como um todo deve ter aí com os pequenos. Bom, Renner, obrigado pela sua presença aqui no Observações e eu começo o nosso programa te perguntando sobre isso, né? Nós estamos vindo de um período pós-pandemia, né? A gente sente alguns reflexos ainda daquele período que muita gente se vacinou muito, mas outras pessoas deixaram de se vacinar. Mas, ao mesmo tempo também, qual que é o seu diagnóstico e também a sua visão ao perceber a população pós-pandemia em relação ao cuidado com as crianças? Bem, primeiramente, agradecer o convite, de poder estar presente aqui, falar um pouco para os pais, para os cuidadores das crianças em relação à saúde infantil. Em relação à sua pergunta, realmente a gente percebe uma diferença na questão da saúde infantil posterior à pandemia, principalmente pela atenção dos pais aos quadros respiratórios. A gente tem notado pais mais presentes, pais mais conscientes e orientados em relação ao cuidado infantil. Em relação às doenças, a gente tem visto muitas doenças respiratórias com muita prevalência. Esse ano a gente tem tido um aumento exponencial nos casos de influenza. Então é nesse sentido que a gente consegue ver uma real diferença em relação ao período pré e pós-pandemia. Agora, a gente está passando, aliás, por um período muito complicado, que é o das infecções respiratórias, né? Então a gente está tendo ali questão de bronquiolite, propriamente a bronquite, as asmas também surgindo a todo momento. Então, como médico, como que você percebe esse aumento das infecções? O que tem proporcionado as crianças estarem hoje tão frágeis em relação a esses vírus que no passado a gente não ouvia falar muito? Então vamos lá, relacionado ao aumento das infecções, o que a gente tem percebido é uma mudança frequente no comportamento das famílias e das crianças, São hoje famílias que ficam mais reclusas, a criança com menos exposição ao meio ambiente, e por consequência disso a gente tem tido uma redução na questão imunológica relacionada a isso, fora que hoje a gente percebe que os pais têm a necessidade de mandar as crianças antes para a escola, tanto por questões pessoais, ou por questões de desenvolvimento. E esse contato das crianças mais frequente com outras crianças, por muitas vezes em ambientes fechados, pode causar aumento das infecções respiratórias. A transmissão desses vírus vai ser aumentada, por consequência a gente vai ver mais casos nessas crianças. Agora, quais são as doenças hoje que têm mais preocupado os pais quando eles chegam ali no seu consultório ou na rede de saúde como um todo? A grande queixa no pronto-socorro, principalmente, são os casos de febre. É um fator que realmente preocupa muito os pais. A evolução da febre associada a quadros respiratórios, por muitas vezes quadros gastrointestinais, são o principal fator que levam eles a procurar uma assistência mais imediata no pronto-socorro. Agora, em se tratando então de febre, vamos falar disso. Em quais casos a febre ela representa ou não um risco? Claro que uma pessoa em febre nunca é legal, mas ao mesmo tempo a gente sabe que está tendo ali por parte do corpo um combate a algum tipo de bactéria, vírus e tudo mais. Mas em qual momento a febre ela representa um perigo para a criança em que o pai ou a mãe precisa, deixa eu correr para o hospital, porque a situação pode agravar? Olha, Henrique, isso é uma ótima pergunta, porque isso é uma dúvida frequente, é o que a gente mais recebe, tanto no consultório, no meu dia a dia, quanto nos plantões. É o seguinte, a febre, é o que você falou, realmente ela é uma questão de defesa do corpo, é o sistema imunológico agindo para combater aquele vírus ou aquela bactéria. Os fatores que levam a gente a preocupar e levar em consideração que essa febre pode ser mais grave são febre alta, uma criança com uma febre muito alta, um valor de 39, 40, que essa febre ela é persistente, ou seja, uma febre que dure mais de 3 dias e principalmente uma queda do estado geral. O que seria essa queda do estado geral da criança? Uma criança prostrada, uma criança com dificuldades na alimentação, uma sonolência excessiva, ou uma criança que, por exemplo, tem uma irritabilidade muito grande.
isso são fatores que vão levando a gente a pensar que poderia ser uma questão mais grave. Então a gente nunca analisa a febre isoladamente, né? A gente sempre tem que levar em consideração o contexto geral daquela criança. Como que ela está, a apresentação dela e se ela está diferente, né? Eu acho muito importante a gente tocar nesse assunto, porque a impressão materna, ela é muito importante nesses casos, né? Então, se a gente tem impressão materna que aquela criança não está indo bem, que tem alguma coisa que está fugindo, né, do habitual, é bom a gente sempre estar avaliando essa criança, tá? Agora, em relação à febre, a gente também tem alguns quadros gastrointestinais, né? Então a gente sabe que toda hora criança, principalmente bebê, né? Vai ali, põe a mão no chão, depois põe a mão na boca também, pode ter alguma questão de quadro de diarreia. Quando que os pais devem prestar atenção nesses casos gastrointestinais, que às vezes pode ser resolvido com um remedinho básico que tem ali na farmacinha, ou realmente que eu preciso buscar uma assistência médica? Certo. Então, a grande maioria desses quadros, né, gastrointestinais, são as famosas viroses, né, que a gente costuma abordar com esse termo, a grande maioria são virais, né? Mas a gente tem alguns sinais de alerta ali que vão levar a gente a pensar que poderia ser um caso mais grave ou que a gente deveria investigar com mais atenção. Primeira questão, né, o aspecto das fezes, né? Se essas fezes da criança têm presença de sangue ou presença de muco, né, ou que é uma diarreia, que essa criança está indo muitas vezes ao banheiro, repetidamente, a gente não consegue hidratar essa criança, seria um fator para a gente avaliar, certo? E voltando no que a gente já tinha falado antes, né? O instinto materno, o estado geral e a avaliação de como essa criança vem evoluindo também é muito importante. A criança prostrada, que só quer ficar deitada, uma criança que recusa alimentação, uma criança que a gente não consegue hidratar em casa, né? Seriam fatores para a gente ligar o sinal de alerta e, posteriormente, né, cursar com uma avaliação mais completa mesmo. Agora, crianças que têm quadros saudáveis, ou seja, que não apresentam aí doenças facilmente, ela também pode ser um fator aí para poder agravar rapidamente, principalmente em relação à bronquiolite, que a gente tem visto aí muitas crianças que são acometidas e de um dia para o outro já vão para o CTI, já agudizam o caso ali. Como que funciona? Cada doença respiratória vai ter um modo como ela vai evoluir, né? Se tratando, nos casos de bronquiolite, ela sim tem essa característica, né, de ter uma progressão de piora muito rápida, né? Por muitas vezes a criança um dia está de um jeito, no dia posterior ela já pode apresentar uma piora súbita. Isso é uma característica da bronquiolite, viu? É muito comum isso acontecer. Agora, existe alguma doença pouco conhecida que os pais precisam estar atentos? Porque a gente sabe que quando as doenças, a gente fala doenças sazonais, né? Ou seja, as doenças da época, agora no tempo de frio, acabam sendo as doenças respiratórias e por aí vai. Mas tem doenças que ao longo do ano, elas acometem muitas crianças, mas que os pais não dão a devida atenção ou que até são surpreendidos por elas? Olha, na pediatria, né, a avaliação da criança ela tem que ser muito meticulosa, a gente tem que ter muita atenção, né, por vários fatores. A criança é muito sensível e por muitas vezes esses quadros não são tão evidentes, né? Não é como um adulto, por exemplo, a gente chega no médico e fala assim, estou sentindo A, B ou C. A criança a gente tem que investigar com mais atenção, né? Por exemplo, quadros de asma, né, que poderia ser uma doença, vou colocar entre aspas, porque não é necessariamente silenciosa, né, mas que por muitas vezes a criança vem com quadros de tosse repetidos, por exemplo, ou que vem com vários quadros respiratórios em seguida, um em cima do outro, que poderia ser uma questão que justifique isso, né? E algumas outras questões assim, né, que a gente poderia sempre identificar na rotina de puericultura, né? Esse acompanhamento, né, periódico dessa criança e frequente faz com que essas doenças, que por muitas vezes são subdiagnosticadas, sejam detectadas de uma maneira mais precoce. E a gente não tem necessidade, por exemplo, de pegar ele numa urgência dentro de um pronto-socorro. A gente já consegue prevenir as consequências disso ou, por muitas vezes, prevenir a própria doença de acontecer. Agora, a gente também, eu acredito que vocês estejam enfrentando bastante isso. Eu falo a gente porque quem é da imprensa acaba enfrentando a mesma questão que são as fake news. Hoje a gente tem uma disseminação muito grande das redes sociais, principalmente de vídeos que alarmam, ou seja, que alertam a todo momento as pessoas e que muitas das vezes os pais ficam até muito alertas e chegam lá no seu consultório, ou então no hospital, muito traumatizados ou então muito emergentes ali em relação a saber o que está acontecendo com a criança. Nesses casos, como que também esse excesso de informação tem atrapalhado o trabalho de vocês? Olha, Henrique, eu acho que a informação ela é sempre válida, porém a gente tem que saber da onde que está vindo, né? Hoje a gente tem realmente muitos posts na internet relacionados à saúde infantil,
relacionada a medicamentos, progressão de doenças, né, acompanhamento, desenvolvimento também, né, que é um fator que os pais se preocupam, e realmente é um fator muito importante, mas a gente tem que saber filtrar, né, sempre buscar um profissional sério e tomar muito cuidado com aquele profissional que te dá a dica, mas por muitas vezes, né, por trás a gente vê que tem alguma outra intenção. Os profissionais sérios geralmente vão levar sempre a questão científica, né, acima de qualquer outra coisa. A saúde infantil, ela é muito séria, é uma questão muito importante a gente sempre seguir o que a ciência está pregando para a gente, mostrando a melhor evidência, o melhor desfecho, né? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. E é isso, né? Deixar esse alerta, né, que você já falou, e realmente é muito importante. Tomar cuidado com o excesso de informação e sempre tentar consumir uma informação de qualidade. Um fator muito importante. A gente vai consumindo, vai vendo esses vídeos, a gente vai vendo as coisas na internet. É muito importante que a gente tenha um profissional de confiança para que filtre essas informações, né? Eu sempre falo isso no consultório, não existe dúvida boba, né? A gente tem que chegar com as dúvidas, sanar elas, conversar com o pediatra de confiança, né? Para que aquilo que a gente absorveu de bom seja realmente confirmado como uma informação valiosa e que a gente use isso no dia a dia, né? Para o melhor cuidado das nossas crianças. Afinal, a boa informação salva, né? Já as fake news mais mata do que tudo. Perfeito, exatamente. Ok, então, Renner, agora a gente faz o nosso primeiro intervalo e na volta nós vamos falar aí sobre alguns sintomas que não podem ser negligenciados pelos pais. Não saia daí, a gente volta já já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Especialista em regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Pramina Ceurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos com prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Pramina Ceurb realizou o sonho de diversos moradores de Igaratinga e região. Faça já um contato com a Pramina Ceurb. Ligue 37-3232-2890 ou 99669-1755. Em toda cidade, existe uma história que flui pelas ruas, pelas casas e pela vida das pessoas. Em Pará de Minas, essa história passa por algo essencial, a água que chega às torneiras e está presente em todos os momentos do dia. E depois do uso, o tratamento de esgoto entra em cena, protegendo o meio ambiente e a saúde de todos. Há 11 anos, a Águas de Pará de Minas acompanha a vida da população e hoje, 100% dos paraminenses contam com um abastecimento de água tratada e 99,5% têm acesso à coleta e ao tratamento de esgoto. Águas de Pará de Minas. A vida flui melhor por aqui. A nossa região não é pequena, ela é forte, ela é gigante. O Centro-Oeste de Minas movimenta a economia, gera milhares de empregos e ainda constrói inúmeras histórias. Quem vive aqui precisa de informação à altura dessa potência. Há quase 15 anos eu estou nas ruas, acompanhando os fatos e bastidores que movimentam a região Centro-Oeste, construindo credibilidade e alcançando a sua confiança.
À frente do programa Observações, ele se tornou referência regional, um espaço onde lideranças e personalidades têm voz e vez, onde a informação é profunda e o debate é sério. Agora, mais um projeto surge pela HS Comunicação Empresarial. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. Você precisa ir e vir com facilidade e segurança? Com o Drive 37 você consegue. É rápido, é fácil e sem complicação. Baixe o Drive 37 e vem com a gente. De volta com Observações, que hoje dá continuidade ao tema saúde infantil e a gente comenta aí quais são os principais sintomas que você pai, que você mãe não deve negligenciar em relação à saúde dos pequenos. Bom, doutor Renner, agora a gente vai falar sobre... Vamos voltar a falar da febre, porque é um assunto que os pais ficam muito criteriosos em relação a isso. A gente já começou a falar isso no primeiro bloco, mas agora a gente vai abrir um pouco esse tema, principalmente para falar o seguinte: a partir de qual temperatura, muita gente acha que a partir de 37 graus, 38, já é considerada uma febre persistente. A partir de qual temperatura a febre ela pode ser realmente grave e a partir de quando ela começa a agudizar ao ponto de uma convulsão? Certo. Então, em relação a esses temas, importante realmente a gente esclarecer qual que é o ponto de corte, né, para a gente falar essa criança está ou não está com febre. Antigamente, há um ano atrás, vamos colocar assim, o ponto de corte da febre é 37,8 graus Celsius, tá? Hoje a gente já tem uma resolução que mostra que a partir de 37,5 a gente já deve considerar febre, tá? E sempre observar, né, sinais aí de prostração, o rosto da criança muito vermelho, né, a criança mais cansada, tudo isso vai fazer com que a gente pense que essa febre realmente está acontecendo e que ela pode ter algum fator de gravidade, né? Em relação à convulsão febril, que você me perguntou, é importante ressaltar que a gente tem a faixa etária padrão, né, dessas convulsões febris. Geralmente dos 6 meses até os 6 anos de idade são os pacientes que podem cursar com esse tipo de quadro, tá? A convulsão febril, ela não tem uma temperatura específica para ela acontecer, tá? Isso vai mais de uma tendência individual de cada paciente. Tem paciente que pode convulsionar com 37,5, que seria a febre mais baixa possível, né? Ao mesmo passo que tem pacientes que podem ter uma febre de 40 graus e não apresentar nenhum tipo de convulsão. Então, cada paciente vai ter a sua individualidade. Tá? Agora, o que leva uma criança, até mesmo um adulto, né? Você como clínico geral também pode falar isso. O que leva a esse quadro de convulsão? Por que o organismo ele começa, então, a ter isso? Então, é uma excitabilidade neuronal, né? O cérebro reage, diminui o limiar convulsivo, tá? Relacionado a essa questão quando a gente está com febre. Diminuindo esse limiar convulsivo, associado ao quadro viral, bacteriano, enfim, a gripe, o resfriado que essa criança tem, pode fazer com que essa criança convulsione. Importante ressaltar, na grande maioria dos casos, as convulsões febris, elas são quadros benignos, tá? Elas são autolimitadas, tá? E geralmente não deixam sequelas, certo? E elas têm uma característica própria, né? Sempre a convulsão febril vai ser generalizada. O que é isso? É uma convulsão que acomete o corpo todo. A criança geralmente perde a consciência e vai apresentar uma sonolência posterior a esse quadro, tá? Agora, em caso de essa convulsão acontecer em casa, como que os pais devem proceder? Então, a primeira medida, né? A gente sempre tem que deitar a criança, né? Colocar ela numa posição segura, para que nesse processo da convulsão ela não se lesione, certo? Outra coisa, lateralizar a cabeça da criança, porque junto com a convulsão sempre pode acontecer quase de vômito. Então, a gente evitar com que essa criança engasgue, né? Nunca tentar conter essa criança, porque os movimentos da convulsão são movimentos muito potentes, muito fortes. A criança faz uma força muito grande e a gente pode machucar a criança, né, nesse ato de segurá-la.
Outra coisa que a gente sempre tem que fazer, e que é um costume da população, é evitar colocar a mão dentro da boca desse paciente, certo? Porque isso pode causar tanto lesões para o paciente como para a pessoa que está ali prestando cuidado. Até porque a criança não vai estar consciente, né? Então não está vendo o que está acontecendo. Isso, exatamente. Então, assim, são cuidados que são necessários e são tanto para a segurança de quem está avaliando essa criança, principalmente para a segurança do próprio paciente. Certo? Agora, independentemente disso, é avaliar realmente com um médico especialista, né? Ou seja, deu essa convulsão ou então está ali com uma febre persistente, procurar um atendimento. Sempre procurar o atendimento médico, né? As convulsões, principalmente se elas têm uma duração maior que 5 minutos, né? Apesar delas serem benignas, igual eu falei, a gente tem que fazer essa diferenciação a partir da avaliação clínica, se ela é realmente uma convulsão febril ou se ela tem algum outro fator associado, né? Então, assim, sempre que a criança apresentar qualquer tipo de convulsão, é importante que ela sempre seja avaliada por um médico, principalmente se for a primeira convulsão dessa criança. Agora, quais sintomas exigem atendimento médico? Por que eu pergunto isso? Porque muitos pais, hoje a gente tem muitos pais de primeira viagem, né? Então acabam que ficam ali muito aflitos com qualquer coisinha que a criança tenha. Então, quais casos realmente eles necessitam de uma atenção médica em que eu tenho que pegar a criança, pôr no carro e levar para o médico para poder dar uma avaliação? Certo, então, é igual a gente estava falando, né? A gente já abordou essa questão da febre, então uma febre alta, uma criança com sintomas respiratórios, né? Eu acho que vai ficar mais simples da gente separar, né? Por gastrointestinais, respiratórios, né? Mas respiratórios, uma criança com falta de ar, dificuldade para respirar, esforço respiratório, né? O que seria esse esforço respiratório, Henrique? A criança fazer força, né? Então puxar a barriguinha para respirar, a gente vê marcando o espaço entre as costelas dessa criança. Retração de fúrcula, que seria o buraquinho aqui do pescoço afundando. Alargamento, né, o nariz, a criança abrindo o nariz para respirar, tá? Esses são fatores importantes. Uma criança que não se alimenta, uma criança, né, que não levanta da cama, que está muito prostrada, né, pálida, né, são fatores que a gente deve levar em conta. No caso dos gastrointestinais, igual a gente abordou, né, diarreias com presença de sangue, muco, ou vômitos, né, que a gente não consegue conter com medicação em casa e, por consequência, vão causar desidratação para essa criança, e alterações, né, da questão neurológica. Sonolência excessiva, irritabilidade, uma criança muito agitada ou qualquer alteração de comportamento. A mãe percebeu que a criança não está tendo um comportamento normal, uma atitude normal, que ela está habituada a ter, é importante que a gente faça uma avaliação médica. Agora, quais são as emergências que mais chegam no seu consultório e também no pronto atendimento? As crianças têm uma particularidade que elas têm a sazonalidade incluída aí, né? Mas as grandes questões, né? A bronquiolite é uma delas, apesar de que agora a gente tem a vacina tanto para a mãe, né? Tanto o anticorpo para a criança, que tem reduzido drasticamente a presença dessas questões, mas são bronquiolite, diarreias, também convulsões no pronto-socorro, né? Engasgos, acidentes domésticos são outro fator que a gente tem que prestar bastante atenção, principalmente em crianças que começaram a engatinhar ou crianças que adquiriram a marcha, estão começando a andar pela casa e às vezes, né, se interessam por coisas coloridas, produtos de limpeza, né, que geralmente vêm com embalagens coloridas ou o próprio produto já vem, né, uma cor chamativa. Essas são as principais assim, questões que a gente tem. Infecções de pele também, né? A gente tem com frequência, porque a criança está sempre exposta no chão, brincando, né? Então isso pode acontecer. Agora, vale ressaltar também que tudo isso que a criança é exposta, ela vai também criar anticorpo para aquilo ali, né? Com certeza. Porque muitos pais, é bom a gente falar isso, acabam blindando os filhos assim de brincar na rua, de ter acesso às crianças, e a criança vai ficando parecendo num domo ali, numa bolha, que ela não consegue também criar um próprio anticorpo, ou então proteção para aquilo ali, né? Perfeito, isso é importantíssimo, né? A gente tem que deixar nossas crianças, né, ter contato com a natureza, né? Brincarem e não esquecer que elas são crianças, né? Que elas estão ali para brincar no chão, andar descalço, às vezes se sujar, isso tudo faz muito bem e faz parte do desenvolvimento da imunidade. Crianças que têm contato frequente com a natureza, ou por muitas vezes contato com animais de estimação, são as crianças que a gente percebe que têm uma imunidade mais fortalecida. Agora, por falar em imunidade, no programa anterior que nós fizemos com a doutora Bárbara, nós falamos muito sobre a questão da vacinação. E é interessante a gente ter um outro
profissional da área da medicina pediátrica aqui, justamente para a gente reforçar isso, a questão da segurança das vacinas, porque muitos pais, pós-pandemia, a gente sabe que houve ali a politização das vacinas e tudo mais, então assim, explica para a gente a importância desse quadro vacinal estar em dia, justamente para evitar essa agudização, ou seja, esse avanço das doenças em relação ao sistema imunológico das crianças. Olha, Henrique, é engraçado porque anterior a essa questão, né, de discussão sobre a eficácia e segurança das vacinas, a gente sempre vacinou nossas crianças, né? E a gente percebeu a erradicação de várias doenças que antes eram comuns dentro da população e que hoje a gente não percebe mais. Temos, por exemplo, sarampo, né, que redução da vacinação, a gente começou a perceber alguns casos, né, ocorrendo, a gente vê casos nos Estados Unidos, até no Brasil a gente chegou a ver casos de suspeita de sarampo, né? Poliomielite, também, que é uma doença que foi praticamente erradicada e que, posterior a essa questão da vacina, a gente começou a perceber que a gente teria começou a perceber alguns casos, suspeita de casos acontecendo, e ressaltar, a vacina ela é sempre muito segura, né? As vacinas têm pesquisa por trás dessas questões que mostram um perfil de segurança, e sempre relembrar que o benefício, ele sempre supera o risco, né? As vacinas realmente podem ter algum tipo de reação no momento da aplicação, mas que são passageiras. E lembrar que a vacinação protege contra doenças gravíssimas, né? Por exemplo, a gente tem a vacinação para o pneumo 20, que agora o Ministério da Saúde liberou, né? A ampliação, né, da cobertura dessa vacina. Antes era uma vacina que cobria menos tipos desse agente, ressaltando essa importância. Então, protege contra pneumonias, né? As vacinas da meningite, poliomielite, que são doenças que são totalmente controláveis com a vacinação, né? A gente diminui a transmissão e diminui a presença de casos graves quando acontece esse tipo de doença. E a gente sabe que quando se trata de criança, quando a questão agudiza, né, os efeitos são muito mais nocivos do que no adulto, né? Com certeza. A medicina, a gente sempre tem que levar em conta a prevenção, né? A gente nunca quer tratar o paciente, a gente sempre quer evitar com que a questão aconteça. Aí que entra a questão da importância do acompanhamento dessa criança, né? Consultas de rotina, onde a gente vai avaliar peso, estatura, crescimento, desenvolvimento, e é justamente nessa consulta onde a gente vai observar o cartão vacinal e fazer as orientações pertinentes e indicações de quais vacinas essa criança tem que receber. Claro, a gente tem um padrão, né, pelo Ministério da Saúde de vacinação, quais vacinas todas as crianças vão receber, mas cada criança tem sua particularidade, prematuros, enfim, vão ter indicações diferentes. Então é sempre bom você ter um profissional da sua confiança para realmente fazer esse acompanhamento, para a gente ter certeza que essa criança está realmente protegida. Agora, qual que é a sua percepção também sobre o pai do século XXI? Por que eu falo isso? Porque os nossos pais viviam no posto de saúde no hospital. Então, se sair uma vacina nova, meu filho tem que vacinar. E hoje a gente vê que com esse lifestyle, né, ou seja, esse estilo de vida que a gente tem vivido, de às vezes 2, 3 rotinas, né, o pai e a mãe ficam mais fora de casa do que de dentro, muitas vezes essa percepção do filho pode falhar um pouco também, às vezes deixar para depois coisas que tinham que ser feitas agora. Então, como que você tem percebido também no seu consultório, lá no hospital também, esse pai do século XXI que às vezes chega nem sabendo de como que é o comportamento do filho, mas às vezes também com cartão de vacina ali praticamente todo para ser renovado e que o filho está doente muito por conta disso também? Olha, a gente entende a realidade do mundo atual e a gente até abordou isso, né, quando a gente fala do contato mais precoce das crianças em relação à creche, escola e o aumento da transmissão vacinal. Mas a gente tem que usar essa informação que a gente tem a todo momento justamente para a gente entender melhor e conseguir planejar esse acompanhamento, né? Hoje a gente recebe muita informação, né? E os pais são realmente muito ocupados. Mas se a gente for parar para pensar, as consultas da criança são pelo menos até os 6 meses, uma vez por mês, e depois a gente vai espaçando esse acompanhamento. Crianças de 2 anos vão ter acompanhamentos anuais. Então, assim, é um momento em que a gente tem que realmente tirar, né, para a gente ter uma atenção e justamente prevenir as doenças, né? Organizar a alimentação, organiza sono da criança, atividade, rotina e as vacinas. Agora, uma outra questão também que a gente percebe muito e que atrapalha muito o trabalho de vocês como médicos é a situação dos erros que os pais provocam no dia a dia. Um deles que a gente pode falar, o Brasil ele é praticamente líder nisso, na questão da automedicação. Nós até fizemos um programa sobre isso há 1 ano e meio, 2 anos atrás, não lembro, sobre automedicação.
como que você percebe também essa automedicação hoje com as crianças? Ou seja, os pais pesquisam ali no Google os primeiros sintomas e já tem ali uma sugestão de medicamento, corre ali na farmácia, que a gente tem hoje uma farmácia a cada esquina, né? Corre ali na farmácia e já medica os filhos. Isso aí pode agravar o estado de saúde? Olha, isso é uma questão muito importante, né? Toda e qualquer medicação que a gente vai ofertar, a gente necessariamente deveria receber uma orientação médica. Claro, eu não sou contra a autonomia dos pais, tá? Uma criança com febre de ser medicada em casa, certo? Uma criança com sintomas gripais, a gente começar uma lavagem nasal, né? A gente fazer uma inalação. Crianças que já têm alguma condição conhecida, por exemplo, os asmáticos, criança teve falta de ar, a gente já começar essa medicação. Mas é sempre importante que a gente passe por uma avaliação posterior, né? A gente dá essas medicações para um conforto inicial, mas é importante que a gente tenha uma avaliação mais técnica e criteriosa para a gente iniciar essas medicações. Por quê? É justamente o que você falou. A gente pode mascarar, por muitas vezes, sintomas que poderiam dar algum sinal de onde essa doença estaria indo, né? Então é sempre importante, muito importante, que a gente sempre tenha uma assistência médica antes de medicar as nossas crianças. Principalmente, né, antibióticos ou medicações que podem ter algum tipo de efeito mais importante no organismo, né, uma repercussão. Ok, então agora a gente faz mais um intervalo. Na volta, a gente continua te dando dicas importantes para você cuidar aí da saúde infantil. Não saia daí, Observações volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. Você precisa ir e vir com facilidade e segurança? Com o Drive 37 você consegue. É rápido, é fácil e sem complicação. Baixe o Drive 37 e vem com a gente. A nossa região não é pequena, ela é forte, ela é gigante. O Centro-Oeste de Minas movimenta a economia, gera milhares de empregos e ainda constrói inúmeras histórias. Quem vive aqui precisa de informação à altura dessa potência. Há quase 15 anos eu estou nas ruas, acompanhando os fatos e bastidores que movimentam a região Centro-Oeste, construindo credibilidade e alcançando a sua confiança. À frente do programa Observações, ele se tornou referência regional, um espaço onde lideranças e personalidades têm voz e vez, onde a informação é profunda e o debate é sério. Agora, mais um projeto surge pela HS Comunicação Empresarial. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação.
Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. Estamos de volta com observações que hoje dá sequência ao assunto do momento, que é a saúde infantil. Bom, e agora a gente vai falar de imunidade, e uma das principais doenças que acometem a imunidade das crianças e também dos adultos é a obesidade, mas no caso das crianças, a obesidade infantil, que nesses casos tende a acompanhar a criança até a fase adulta e aí gerar inúmeros problemas ao longo de toda a vida. Bom, Renner, então vamos falar disso, né? A gente tem percebido, a OMS tem percebido, a Organização Mundial da Saúde, um aumento significativo em relação à obesidade infantil. Muito porque aquele estilo de vida que a gente comentou agora há pouco está muito alto, né? Por exemplo, a criança hoje ela não brinca de correr mais na rua, ela só fica praticamente sentada no videogame, ou no tablet, ou no celular, ou então na televisão. O excesso de telas é muito grande, mas sobretudo a criança não se movimenta, né? Mas, ao mesmo tempo, também, a gente percebe que o consumo de ultraprocessados, de alimentos que são fáceis ali, você passa no supermercado, compra uma bolacha, ou então um achocolatado, já dá para a criança, para ela acalmar ali. Então, assim, a gente está vendo que o estilo de vida está muito hard para as crianças, no sentido muito difícil para as crianças. Então, como que você percebe também em relação a isso, né? Essa obesidade infantil crescente nos jovens e nas crianças de hoje em dia? Então, Henrique, a obesidade infantil ela é um problema real, né? Ela já é uma realidade e que a gente consegue observar, né, no nosso dia a dia. A mudança de estilo de vida e da questão alimentar, como você falou, realmente são os grandes pilares para que essa condição cresça, né? As crianças hoje não têm a liberdade, né, que por muitas vezes a gente tinha, de poder sair, né, de ter uma segurança, de brincar na rua, de se movimentar e de interagir com outras crianças com mais facilidade. Hoje as crianças estão mais reclusas, com gasto energético menor e com alteração da dieta com alimentos mais calóricos, né? Por consequência, aumento de ultraprocessados, gordura saturada, muito sódio na alimentação. Então, tudo isso somado, né, vai fazer com que essas crianças apresentem um ganho de peso fora do que a gente espera, né? Interessante que, com a mudança do estilo de vida, essas crianças necessitam, sim, de um momento em que elas possam sair, se expor à natureza ou fazer algum tipo de exercício físico programado mesmo. Importante que a gente inclua na rotina das nossas crianças, claro, né, guardado as ressalvas da idade, né, exercício físico periódico, semanal, né, a criança tem sim que estar sempre em movimento, né? Agora, como desenvolver nas crianças como começar a colocar para elas a importância da atividade física, né? Quais atividades físicas são mais indicadas para as crianças, desde a fase ali, realmente, né, da primeira infância, do 0 aos 5 anos, e depois também da segunda infância, que é dos 6 até os 12 anos ali. Qual deve ser a atividade física? Por que eu estou falando isso? Porque a gente também vê muitos pais colocando os filhos praticamente numa rotina de empresário, né? Fazendo inglês, fazendo a aula de tênis, de beach tênis, de natação, de ciclismo, de hipismo e por aí vai. Então, quais são as atividades primordiais que vão desenvolver a imunidade, mas que também vão garantir que aquela criança ela tenha também um desenvolvimento cognitivo e também de mobilidade? Olha, Henrique, a principal atividade da criança, o principal exercício físico dela tem que ser brincar, né? A criança está aqui para brincar, né? O exercício, por exemplo, uma natação, um futebol, um tênis, que seja, o esporte que seja de escolha, ele é um extra, né? A criança tem que ter tempo. Eu sempre falo isso para os pais, né? A criança precisa ter tempo para ela, para brincar, para explorar o ambiente que ela vive, para conhecer as situações do dia a dia, né? E muito importante que a gente tenha o tempo. Se a gente não tem essa liberdade de deixá-las fazer isso por conta própria, que a gente tira o tempo da nossa rotina para oferecer isso para eles. E também é bom para a família toda. Todo mundo sair de casa, fugir da rotina um pouco. Isso é muito importante. Agora, o excesso de telas que a gente tem percebido, né? Muito celular, muito tablet, videogame ali na televisão, ou até a própria TV como um todo, esse excesso de telas, ele também atrapalha na imunidade? Olha, o excesso de telas, ele tira a criança do ambiente da infância que a gente espera, né? Que a gente falou da brincadeira e dessas questões. Fora que o excesso de tela, né, exposição à tela e principalmente a conteúdos hiperestimulantes, né, desenhos muito coloridos,
onde a agitação é muito grande, ou que as coisas não acontecem realmente no tempo normal, né? Vamos explicar isso para os pais, só fazer uma pausa, porque, por exemplo, quando você fala assim, hiperestimulantes, porque desenho a vida toda foi colorido, só que hoje os desenhos estão muito coloridos e as telas são cada vez mais Ultra HD, ou seja, a qualidade, a cor que a gente enxergava há 15, 20 anos atrás, hoje ela é 10 vezes mais colorida, né? Com certeza, e o acesso é muito maior, a criança ela pode ir a qualquer momento escolher o que ela vai assistir. Por muitas vezes a gente tinha que esperar, né, o horário do desenho, né, seja de manhã, na hora do almoço, esse era o costume da gente. Mas hoje os desenhos são hiperestimulantes, muito coloridos, e o que a gente tem de recomendação atual, claro, né, crianças menores de 2 anos é evitar o máximo possível a exposição a telas, mas crianças maiores, a gente até pode autorizar com que elas assistam alguns minutos ali por dia, mas prestar atenção principalmente ao conteúdo. Tanto a questão do hiperestímulo, desenho muito colorido, com muita agitação, onde essa criança vai ficar hiperestimulada, isso vai alterar a alimentação, sono e comportamento, tanto ao conteúdo que a gente está sendo exposto. Com acesso ao YouTube, internet, a gente tem que estar sempre monitorando o que essa criança vai consumir, né? Porque a gente nunca sabe o que vai chegar para elas. Então é nossa obrigação como adultos observar e cercar essa criança de bons conteúdos e de coisas que vão ser benéficas para ela. E limitar esse tempo, né? Porque Sempre. A gente sabe que acabou um vídeo, o YouTube vai e coloca outro, o Instagram você passa para cima, tem mais vídeos, ou seja, aquele scrolling ali, aquele rolar a tela é infinito, nunca acaba. Então tem que estipular um tempo ali, né? Tem que estipular o tempo. Hoje a gente fala, né? As crianças muitas vezes sabem mexer no telefone, muito antes às vezes de andar, né? Já consegue desbloquear o celular quando bebês. Então a gente sempre tem que controlar o tempo. Menores de 2 anos, se puder, deixar sem telas mesmo, né? Brincadeira, estímulo, desenhar, pintar, enfim. E nos maiores, limitar, né? Períodos aí de 30 minutos, 1 hora por dia, já são mais do que suficientes, né? Agora, a gente vai entrar numa seara também, porque, por exemplo, muitas pessoas... Claro, nas entrevistas que vão sendo dadas na internet, alguns cortes que são colocados fora de contexto, hoje em dia, para tudo, se tem um diagnóstico de autismo ou de algum transtorno. Todo mundo hoje tem uma sigla que se identifica, é impressionante. Mas, ao mesmo tempo, você como pediatra e também na medicina infantil, como que você tem percebido o crescimento dos transtornos psicológicos e psiquiátricos também, e o autismo como um todo? Por quê? A gente sabe que, muitas das vezes, os sintomas são jogados na internet e os pais começam, peraí, meu filho é desse jeito, então será que meu filho é autista? Será que meu filho é autista grau 1, grau 2? Então, como que você percebe também chegar no seu consultório esses pré-diagnósticos e realmente, quando que a criança começa a apresentar um tipo ali de sintoma neurodivergente que já deve ser buscado um profissional? O que você falou, hoje em dia é muita informação, né? E por muitas vezes desencontrada a realidade daquele paciente, tá? A gente recebe bastante mesmo essa dúvida. E assim, o que eu percebo é que hoje esse acesso à informação, por um lado, ele é benéfico. Porque muitas crianças que às vezes eram subdiagnosticadas ou que passavam uma vida de dificuldade em interações sociais, ou com dificuldade na escola, né, desempenho escolar, não conseguiam prestar atenção nos casos, né, das crianças, por exemplo, com TDAH, hoje já conseguem ser abraçadas pelo cuidado de uma maneira mais fácil, né? Necessidade de psicoterapia, né, terapia comportamental, professor muitas vezes apoio. medicação, mas é isso que você falou, a gente sempre tem que consultar o profissional, porque é ele que vai guiar e nos mostrar se isso realmente está acontecendo ou não, né? Por muitas vezes a criança vai ter algum tipo de comportamento específico. Vamos colocar um exemplo aqui para você. Meu filho ele sempre alinha os brinquedos, né? Isso é uma queixa muito comum no consultório. Mas isso, isoladamente, por muitas vezes, não vai permitir com que a gente faça esse tipo de diagnóstico. Então, a gente tem que analisar o contexto todo, né? Tanto o contexto de estímulo, de exposição à tela, que é o que a gente estava falando, né? De como é que essa criança tem no seu dia a dia os seus hábitos colocados para que a gente chegue num diagnóstico mais certeiro, né? Acho que assim, não são todas as queixas, né? Não são todas as pessoas que chegam com essa criança que vão sair com o diagnóstico, mas é uma coisa que realmente a gente tem que consultar um profissional e tirar essa dúvida, né? Até porque hoje em dia, assistindo, né, alguns outros profissionais da área, a gente percebe o seguinte, há muitos traços de transtorno, mas não necessariamente aquela criança tem um transtorno do espectro autista ou qualquer outro tipo de transtorno, como TDAH, TOD, por aí vai, né? Então,
é uma investigação que tem que ser feita muitas vezes no curto, médio prazo, e não ali instantaneamente, né? Isso, e assim, multiprofissional. A gente vai precisar de um terapeuta ocupacional, por muitas vezes um fisioterapeuta, um neuropsicólogo, um psicólogo, médicos, psiquiatras, todos para chegar no diagnóstico certeiro, né? Para a gente não ficar, como a gente diz, assim, patinando em cima dessa questão. A gente tem que sempre abordar isso de uma maneira séria, tentar, né, chegar num diagnóstico certeiro para que essa criança não passe por situações onde ela é tratada inadequadamente ou com o diagnóstico equivocado, né? Então a gente sempre tem que estar bastante atento a esse tipo de questão. Ok, então agora a gente faz o nosso último intervalo. Na volta, a gente tem a parte final do nosso programa. Não saia daí, a gente volta já já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A nossa região não é pequena, ela é forte, ela é gigante. O Centro-Oeste de Minas movimenta a economia, gera milhares de empregos e ainda constrói inúmeras histórias. Quem vive aqui precisa de informação à altura dessa potência. Há quase 15 anos eu estou nas ruas, acompanhando os fatos e bastidores que movimentam a região Centro-Oeste, construindo credibilidade e alcançando a sua confiança. À frente do programa Observações, ele se tornou referência regional, um espaço onde lideranças e personalidades têm voz e vez, onde a informação é profunda e o debate é sério. Agora, mais um projeto surge pela HS Comunicação Empresarial. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. Você precisa ir e vir com facilidade e segurança? Com o Drive 37 você consegue. É rápido, é fácil e sem complicação. Baixe o Drive 37 e vem com a gente. De volta com observações que hoje te dá dicas importantes de como manter a saúde do seu filho sempre em dia. Bom, agora na parte final a gente vai conhecer também os principais mitos que chegam no seu consultório. Então, é a pergunta que eu te faço, né? Tanto no consultório, lá na clínica, quanto também no hospital,
qual que é os principais mitos aí que os pais já chegam ali aflitos, querendo que o médico resolva? Olha, eu acho que a gente tem muitas questões culturais, Aham. né, em que a gente tem que desmistificar e que realmente chegam no consultório, né. Uma delas, por exemplo, mães que querem amamentar, né, têm o desejo de manter o aleitamento materno exclusivo e que ouvem, né, por muitas vezes que o leite é fraco ou que o leite da mãe sozinho, por exemplo, não seria suficiente para aquela criança, né. Outras coisas que a gente vê, né, toda febre é uma doença bacteriana? Não necessariamente, né? Febres altas, por exemplo, influenza, que a gente está tendo alta circulação atualmente, pode vir da febre alta, uma febre mais prolongada. Outra coisa que a gente ouve, toda tosse, será que precisaria realmente de um xarope, né? Ou de alguma medicação? E a resposta para esse caso é não, né? Porque, na verdade, a tosse em si não é uma doença, né? Ela é uma consequência desses quadros, né? E por muitas vezes um fator protetor. Então, será que sempre a gente deveria inibir essa tosse? A gente tem que avaliar caso a caso, entendeu? E são muitas outras questões culturais. Por exemplo, chá para bebês, né? Se seria uma coisa boa, se seria uma coisa ruim. Hoje a gente já sabe que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E outros fatores que as pessoas vão criando e culturalmente vão construindo, né? E que, por muitas vezes, a gente tem que desmistificar isso na rotina ali, no atendimento. Agora, você também trabalha muito a questão, e é especializado nisso, na questão da puericultura. O que é isso? Explica para o nosso telespectador o que a puericultura ela vai fazer no dia a dia para que mantenha aí a saúde da criança sempre em dia. Certo. Então, a puericultura, ela acontece desde o momento do nascimento até quando essa criança virar um adulto, né? Chegar aos 18 anos, a gente tem que manter um acompanhamento seriado dessa criança. E é justamente isso, a gente manter esse acompanhamento contínuo, né, previsível e constante dessa criança, né? Desde bebê, com ajuste de amamentação, ajuste de sono, dicas em relação a materiais que a mãe vai comprar, de enxoval, né? Inclusive a puericultura começa antes do nascimento, né? A gente tem uma consulta pré-natal para que a mãe tire as dúvidas anteriores ao nascimento dessa criança. E a gente vai passando por todas as fases da infância e orientando relacionado à alimentação, vacinação, comportamento, voltando ao que a gente falou, é nessas consultas rotineiras que a gente vai observar qualquer tipo de alteração de comportamento, mudanças, né, na percepção ambiental daquela criança. Bom, e por falar nessa questão do pré-natal, antes da gente partir para a parte aqui que a gente vai falar sobre as principais orientações, até mesmo para a gente já ir encaminhando para as considerações finais, porque quando a gente fala em saúde da criança, a gente também tem que falar da saúde dos pais, sobretudo aqueles pais que possuem vícios, né? Então, às vezes tem aquela mãe que fumou durante toda a gravidez, ou aquela mãe que foi passiva, fumante passiva, né? Ou seja, o pai fumava, ou gente que estava ao redor ali também fumava perto, ou então aquela mãe que porventura bebia álcool, né? Ingeria álcool. Então, quais são os hábitos também que os pais, durante a gestação, durante a gravidez, têm e que podem prejudicar a saúde da criança depois que ela nasceu? Olha, você citou aí o fumo, né, a bebida alcoólica, todo hábito, né, que o adulto, né, tenha e que é deletério para ele, com certeza vai ser ruim para o bebê, certo? Então, durante a gestação, uso de medicamentos sem prescrição médica, alguns medicamentos que a gente usa habitualmente podem gerar risco para a criança, fumar perto dessa criança, manter uma alimentação que não seja saudável, com consumo de ultraprocessados, né? Não equilibrar essa alimentação em relação a nutrientes. Gestante sempre tem que suplementar, né? Fazer um acompanhamento com o ginecologista. Isso tudo vai culminar num nascimento, numa criança mais saudável. Agora, quais são as principais orientações, então, independentemente da época, que você orienta os pais quando chegam no seu consultório para manter ali a saúde da criança sempre em dia? Olha, eu sempre recomendo, e a principal coisa que eu sempre falo para todos os pais que vão no consultório, que deixem as crianças serem crianças, né? Que elas vivam como crianças, que mantenham esse tipo de hábito, né? E para isso, a gente precisa sempre manter uma rotina bem estruturada, né? Uma questão aí de questão alimentar, igual a gente já falou várias vezes aqui, né? De questão de comportamento, um ambiente tranquilo, onde essa criança possa se expressar, né? Como ser humano, né? Respeitando sempre os desejos das crianças, entendendo o contexto que a gente vai inserir elas. E, claro, né? É sempre o acompanhamento médico, é isso que vai garantir, com certeza, com que essa criança tenha, assim, né, um desenvolvimento
tanto neurológico quanto no desenvolvimento físico, né, e comportamental adequado para o que a gente espera dela. Agora, qual o maior investimento para um futuro saudável das crianças? Por que a gente fala isso? Porque muitos pais investem tanto, né, em vestuário, em educação, em outras questões também, mas envolvendo a saúde, qual que é o maior investimento que um pai e uma mãe pode fazer com o filho? Olha, Henrique, eu acho que o maior investimento que os pais podem fazer em relação aos filhos é ter tempo para eles, né? Hoje, com a rotina corrida que a gente tem e uma coisa passando por cima da outra, por muitas vezes essa criança tem menos atenção, né? E o que eu recomendo para todos, assim, a dica que eu dou para todo mundo é que tenham tempo para viver em família, né? Tenham tempo para curtir essa criança, acompanhar o crescimento dessa criança. Isso, por consequência, vai trazer diversos benefícios e vai nos permitir identificar qualquer tipo de alteração. Então, o que a gente precisa fazer mesmo é fazer parte da vida dessa criança, estar presente, dar amor e carinho, que o restante das coisas acaba que vão acontecendo por consequência, né? Bom, o nosso tempo está acabando. Aquela pessoa que está nos assistindo, né, aquele pai, aquela mãe, aquela avó também, os responsáveis ali que ficam com a criança no dia a dia, quem quiser saber mais informações ou até mesmo marcar uma consulta, como que pode fazer para te encontrar aqui na cidade? Então, pessoal, quem quiser pode me seguir no meu Instagram, né? Frequentemente a gente posta dicas relacionadas à saúde infantil, às vezes algum post, vídeos, tem caixinha de perguntas onde a gente vai esclarecendo, né, as dúvidas que vocês tenham, que talvez a gente não tenha abordado aqui, porque a saúde infantil é muito ampla. E pode entrar em contato no telefone também, né, da Climece. As meninas estão prontas para atender vocês e marcar a consulta. Bom, e agora quais são as suas considerações finais para o nosso público? Então, pessoal, gostaria de agradecer a oportunidade, né? Para mim é muito importante poder estar compartilhando com a população da cidade na qual eu cresci, né? Informações valiosas para que as nossas crianças tenham crescimento e tenham saúde e cresçam com qualidade de vida, né? Então, assim, gostaria de agradecer a você também pelo convite, né, e deixar em aberto aí para todos que necessitarem, né, me procurarem. A gente está sempre à disposição para ajudar da melhor forma possível. Tá certo, então, Renner, muitíssimo obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Eu que agradeço, viu? Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você também pode enviar a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp, 37999933060, e você pode aí encaminhar a sua sugestão e quem sabe o tema do próximo programa pode ser justamente o que você indicar lá pra gente. Bom, e você empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação também nesse número de WhatsApp e veja quais os planos se encaixam melhor no seu negócio. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações, @henriquesilva.jornalista e também siga o nosso portal de notícias, @hora37.hs, e fique sempre bem informado sobre tudo que acontece aqui no Centro-Oeste de Minas. Bom, e você que está aí com seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que chegar programas novos como esse, você será sempre avisado. Semana que vem a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!